Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Nessa oportunidade, estaremos trazendo para vocês uma importante ferramenta que pode ser utilizada no processo de gestão e gerenciamento de uma empresa. Eu estou me referindo ao ciclo do PDCA, que consiste em planejar as ações e processos, desenvolver, ou seja, executar o que foi planejado, checar o que foi executado e atuar preventivamente e corretivamente das não conformidades em potenciais ou encontradas, podendo também identificar e implementar melhorias no processo de gestão e de qualidade da empresa, entrando assim no sistema cíclico de promoção da melhoria contínua. Essa ferramenta é tão eficaz que ela inclusive faz parte do modelo de um sistema de gestão de qualidade baseado em processos presente nas normas de gestão de qualidade internacional ISO 9001, como podemos aqui identificar nessa figura. Iremos, nessa apresentação, fazer uma breve abordagem conceitual sobre o PDCA, igualmente uma definição de gestão e gerenciamento, e também apresentar alguns exemplos práticos da aplicação do PDCA no sistema de gestão e de processos de uma empresa. Sou José Maria Pedro, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? O que vem a ser gerenciar? Gerenciar é ter o controle das coisas previsíveis, obedecendo e mantendo obediência aos padrões estabelecidos, atuando metodicamente na causa fundamental dos problemas identificados para garantir que não haverá reincidência e também buscar as melhorias feitas sempre a partir da situação vigente e por etapas. Essas melhorias devem ser direcionadas no sentido de a empresa manter e melhorar a competitividade. Gerenciar o processo, portanto, é garantir a satisfação do cliente. Para garantir essa satisfação do cliente, é necessário garantir a qualidade do serviço ou do produto. A prática do gerenciamento ou controle da qualidade consiste em definir, na fase de planejamento, as metas e os objetivos e os métodos e as ações necessárias para alcançá-los. Na etapa de execução, deve-se seguir o método, ou seja, os padrões definidos na fase de planejamento. Uma outra etapa do gerenciamento consiste em checar se o comportamento dos itens de controle e se as ações que foram realizadas estão de acordo com o que foi planejado. E, por último, efetuar ações corretivas e preventivas de forma a atingir as metas pré-definidas ou promover a melhoria dos processos e resultados da organização. E como podemos gerenciar? Como vimos, dentro do processo de gestão, temos uma ferramenta bastante útil para nos auxiliar no gerenciamento e controle de processos, o chamado PDCA, que consiste num ciclo que se divide em 4 partes. Seriam planejar as atividades e processos, onde, em resumo, são definidas as metas e objetivos e os métodos para atingi-los. Na sequência, temos a etapa de desenvolvimento, ou seja, executar o que foi planejado. Nessa fase, deve-se educar e treinar as pessoas envolvidas na execução das tarefas, e depois pôr em prática o processo, ou seja, o que foi planejado. A terceira parte do PDCA consiste em checar, ou seja, verificar se os resultados satisfazem a qualidade e correspondem ao que foi planejado. E a quarta e última parte consiste em atuar corretivamente e preventivamente, caso os objetivos não sejam alcançados, identificar as causas e atuar na solução dos problemas, verificar ainda nessa fase as oportunidades de melhorias. Então temos aí apresentado o nosso ciclo do PDCA, que consiste em planejar, desenvolver, checar e atuar, de forma a promover o ciclo da melhoria contínua. Vamos agora demonstrar um exemplo, ou seja, uma aplicação prática do PDCA. Cabe ressaltar que podemos fazer uso do PDCA para qualquer nível de gestão ou gerenciamento, seja para o que eu chamo aqui de um plano macro, como para um plano micro. No plano macro, podemos usar a ferramenta a nível geral e estratégico, como aqui no nosso exemplo, planejar e estruturar um novo negócio ou um novo departamento de uma empresa. E no plano micro, que eu chamo aqui de nível de gestão e processos, seria utilizar a ferramenta na gestão e gerenciamento dos processos e atividades internas da organização. Aqui, a título de simplificação e entendimento do nosso exemplo, estarei utilizando o PDCA numa receita de bolo, e por analogia pode ser utilizado para qualquer tipo de processo de uma empresa, do mais simples ao mais complexo. Vamos então aos nossos exemplos. Aqui na primeira coluna nós temos o ciclo do PDCA, ou seja, cada parte do processo. Seria planejar, desenvolver, checar e atuar. Como vimos na etapa do planejamento,
devemos definir as metas e objetivos a serem alcançados e quais as ações a serem desenvolvidas para alcançá-los. Então, aqui no nosso plano macro, no nosso caso seria a constituição de um novo negócio. Poderíamos ter as seguintes ações: definir o plano de negócio, ou seja, um planejamento estratégico, avaliar a viabilidade financeira e operacional do negócio, definir indicadores de qualidade, processos, produtos e serviços, ou seja, as metas e os objetivos a alcançar. Para o nosso nível de gestão interno, ou seja, de processos, no nosso caso aqui, para fazermos um bolo, podemos, na etapa do planejamento, definir a receita e a lista de ingredientes, definir os passos para a execução da receita, medidas e tempo de cozimento, definir as formas e monitorar o processo, que pode ser definir qual seria a temperatura e o tempo de cozimento. Lembrando que todas essas ações devem ser devidamente registradas e documentadas no relatório ou plano de ação. A segunda etapa do PDCA seria o processo de desenvolvimento, ou seja, de execução do que foi planejado. No nosso plano macro, devemos ter a etapa de capacitação e treinamento dos colaboradores, dos responsáveis e executores dos processos. Feita a capacitação conforme necessário, partimos para a etapa de executar os processos e atividades conforme o que foi planejado, ou seja, seguir os padrões definidos. E durante a etapa de execução, coletar dados referentes aos resultados dos processos e a limitação dos indicadores. Para o nosso bolo, poderíamos aqui revisar as etapas de planejamento, colocar em prática a execução da receita, cronometrar o tempo e os aspectos do cozimento. Na nossa terceira etapa, iremos checar o que foi executado. Podemos aqui, no nosso plano macro, auditar os resultados e confrontar com o que foi planejado. Também avaliar o atendimento das metas definidas para os indicadores de processos, produtos, serviços e qualidade. Na nossa receita de bolo, verificar aspecto e sabor da receita executada, ou seja, checar a conformidade do resultado obtido. E na sequência teríamos a quarta etapa do PDCA, que consiste em atuar, que pode ser nas não conformidades identificadas ou potenciais, onde poderemos abrir ações corretivas e preventivas, identificar causas e soluções e implementar mudanças. Verificar se o problema identificado foi de planejamento ou de execução e realinhar ou reavaliar o processo. No caso do nosso bolo, apresentar uma situação não conforme, verificar as causas e adequar a receita. Seria verificar aqui também se o problema foi de planejamento em relação à receita ou ingredientes, ou na execução, tempo de cozimento, preparação da massa, e refazer o processo. Como vimos anteriormente, ainda no processo de atuar, temos a oportunidade de promover a melhoria contínua do processo, fazendo ajustes e adequações no planejamento, desenvolver capacitação e treinamento contínuo aos colaboradores, melhorar as formas de checagem e as metas definidas, e assim fazer girar o ciclo do PDCA. Também podemos utilizar o PDCA no processo de análise e solução de problemas, onde poderíamos ter aqui um fluxo composto de 8 fases. No planejamento, teríamos a fase 1, 2, 3 e 4. A fase 1 consiste na identificação do problema, onde podemos definir o problema e reconhecer a sua importância. Podemos utilizar aqui a metodologia de tempestade de ideias, também conhecida como brainstorming, também ferramentas de priorização de causas e problemas, como o GUT, por exemplo, que já foi apresentado em outro conteúdo aqui do nosso canal. Na etapa número 2, temos a fase de observação, que consiste em investigar as características do problema com uma visão ampla sobre vários pontos de vista. Nessa fase é interessante elaborar um histórico detalhado do que foi identificado. Na terceira fase do planejamento, temos a condição de análise, que seria descobrir a causa fundamental através do brainstorming, do método de 5 porquês ou do diagrama de causa e efeito, também conhecido como speed de peixe ou diagrama de Ishikawa. Estamos deixando aqui no final da apresentação uma playlist completa com os nossos principais conteúdos relacionados ao sistema de gestão de qualidade e gerenciamento empresarial, onde você poderá ter acesso a vários conteúdos relacionados ao que aqui estamos apresentando. E a quarta fase do nosso planejamento seria desenvolver um plano de ação, que consiste em elaborar um plano com ações para bloquear a causa fundamental. Para isso, podemos utilizar o nosso plano de ações 5W1H, descrevendo detalhadamente cada ação, com o que, quem, onde, porquê, quando e como. Na etapa de desenvolvimento do nosso plano de ação, corretivo ou preventivo,
teríamos a fase número 5 do nosso fluxo. Seria a fase de ação, onde se executaria as ações de bloqueio da causa fundamental, ou seja, faríamos a execução do plano de ação formalizado na fase número 4. Na etapa número 3 do nosso PDCA, que é a parte de checagem, nós teríamos a fase número 6 do nosso fluxo. Consiste na verificação. Nessa fase, irá se verificar se o bloqueio foi efetivo, ou seja, acompanhar se os resultados do plano de ação foram eficazes, ou no caso de uma atuação em algum item de controle, verificar se os mesmos atingiram as metas pré-estabelecidas. Aqui na fase de verificação, teríamos uma condicional. O bloqueio foi efetivo? Se não foi efetivo, retornamos à fase número 2 do nosso fluxo, onde faríamos novamente a etapa de observação, análise, adequações no plano de ação, colocar o mesmo novamente em prática e efetuar uma nova verificação. No caso do bloqueio ter sido efetivo, parte-se para atuar, onde teríamos a fase número 7, que é a padronização, que seria uma forma de prevenir contra o reaparecimento do problema, ou seja, definindo-se novos procedimentos operacionais para as novas ações planejadas. E finalmente chegaríamos à fase número 8 do nosso fluxo. A conclusão seria recapitular todo o processo de solução do problema para o trabalho futuro. Lembrando mais uma vez que todo esse processo deve ser registrado e documentado, inclusive para utilização e consultas futuras quando necessário. Então, apresentamos aí essa importante ferramenta que pode ser utilizada no processo de gerenciamento e gestão de qualquer empresa, ressaltando que essa condição de planejamento, execução, checagem e atuação é a base do processo de gestão e de gerenciamento. E como vimos, o PDCA atende a toda essa condição. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma colocação a fazer, deixe aí o seu comentário. E se você gostou dessa apresentação, já nos ajude com o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.